Vai. Glórias ao nosso Deus, glórias ao Senhor Jesus, né, irmãos? Então, eu me coloco aqui com muita alegria de estar podendo compartilhar com os irmãos aquilo que Jesus Cristo, né, tem colocado aqui no nosso coração, e uma oportunidade assim, de ouro, né? Podermos estar aqui em comunhão nessa igreja maravilhosa, essa igreja abençoada, tem um único propósito, que é disseminar, né? Passar o amor de Jesus Cristo, né? na vida, no coração dos irmãos e de todos aqueles, né? Que porventura possam estar nos assistindo através aí do YouTube, através das redes sociais, que é um instrumento que a igreja tem usado, né? Para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo possa alcançar todas as criaturas, né, nos quatro cantos desta terra. Então, meus queridos irmãos, conforme foi anunciado, estaremos falando aqui sobre a alegria em servi-lo, né? A alegria em servi-lo. Alegria em servir a quem? Alegria em servir a Deus, né? Em servir a Jesus Cristo. Então, porque na verdade, nós, queridos irmãos, o prazer, sabe, de servir a Deus é algo muito grande, né? Quando você tem a disposição, né, de repente, sair dos teus afazeres, que muitas das vezes nós vivemos assim em tempos de, vamos dizer assim, né? Nós temos pouco tempo, não é verdade, irmãos? Nós acabamos nos embaraçando com tantas coisas, né, nesta terra, neste mundo, e que o tempo está cada vez mais escasso, né? Então, quando nós nos desprendemos, né, das nossas atividades do cotidiano e colocamos esse tempo, né, um período, para estarmos participando dos cultos, participando da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, isto daí demonstra, alegra muito ao Senhor, né? E os irmãos estão aqui neste domingo, né, tendo com essa rica oportunidade de dizer que pertence a uma igreja, né? Poder inclusive participar das ceias do Senhor, poder estar aqui servindo a Deus também através dos cultos e dos louvores, né? Eu achei muito interessantes os louvores que foram escolhidos pelo pastor Hélio, né? Pelos irmãos do louvor. Foram louvores que exaltou muito o Espírito Santo, né? Invocou muito o Espírito Santo, que é um dos pontos centrais, né, da Bíblia, é também o Espírito Santo, né? A Bíblia, ela é um livro que tem como tema central, tema principal, desde Gênesis até Apocalipse, Jesus Cristo. O tema da Bíblia é Jesus Cristo, né? Quando nós lemos a Bíblia com o nosso coração realmente voltado, nosso coração voltado para Deus, com certeza a leitura da palavra de Deus vai levar você a adorar a Jesus Cristo, né? Porque este é o propósito da palavra de Deus, que é revelar para a humanidade Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, nós conhecermos o verdadeiro Deus e o caráter, né, do Deus. Que um dia nós estaremos juntos com Ele na glória, né, irmãos? Então, a questão de alegria em servi-lo, conforme o título, né, desta pregação, nós devemos, sabe, irmãos, servi-lo com alegria, né? Nós devemos servir a Deus com alegria. Então, isso daí nos leva
a refletirmos, né? Nós temos de refletir se realmente nós estamos servindo a Deus. E se nós estamos servindo a Deus, nós estamos servindo com alegria, né? Então, isso aí faz com que nós venhamos a refletir no seguinte aspecto, né? Como que eu tenho servido ao Senhor, né? O culto é um momento de alegria, né? Quando eu estou participando de um culto, quando eu estou junto com os irmãos, hoje através da internet, mas eu creio que não vai ser assim a vida toda, né, irmãos? Eu creio que haverá um momento que estaremos face a face, né? Então, como, né? Como está o nosso coração, né? O culto realmente é um momento de alegria. Será que podemos cantar como o salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Lá no Velho Testamento, sabe? Ou será que a busca, né, do Senhor, os momentos que você tem desprendidos para estar ouvindo as pregações, estar participando dos cultos, está sendo um momento assim, você está tendo isso como uma obrigação, né? Ou seja, os religiosos, eles procuram cumprir com o seu papel religioso, né? Existem determinadas regras. Olha, todo domingo você tem que ir, um exemplo, você tem que ir à missa, não um exemplo. Quer dizer, eu indo ali cumprindo esse papel, né, que foi passado para mim por um sacerdote, estará tudo certo comigo, estarei de bem, vamos dizer assim, com Deus, eu já fiz a minha parte, eu já cumpri com a minha obrigação, né? Então agora eu creio que eu serei retribuído por esta atitude minha, né? Eu cumpri com este papel, né? Isto é muito comum no espiritismo, quando as pessoas elas têm que passar por algum tipo de ritual, né? Muitas das vezes semanal, ou mensal, ou anual, para que ele esteja bem com os espíritos, sabe? Ou seja, a questão de estarmos, né, participando dos cultos, tá? É uma questão que está ligado a, vamos dizer assim, algum tipo de obrigação, né? Algum tipo de, vamos dizer assim, é uma necessidade que nós passamos a ter para que algo ruim não venha acontecer conosco, né? Será que nós estamos querendo cumprir este papel de sermos protegidos por Deus, pelo Espírito Santo, por Jesus, a partir do momento que nós estamos frequentando os cultos, buscando, participando, né, das pregações, sabe? Ou será que nós temos assim uma alegria de estarmos participando do culto? Porque tem aqueles, irmãos, que têm o culto como um verdadeiro jugo. Quando chega nos dias ou no horário dos cultos, vem aquele desânimo, né? Porque a palavra de Deus, ela fala assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, isso está em João 16:33, que diz isto, né? No mundo tereis aflições, mas as aflições nós teremos no mundo, não é na igreja, né? Então, esta questão de termos bom ânimo, nós devemos ter bom ânimo de encararmos este mundo, né? Então, Jesus falou-lhe assim, e levantando os seus, conforme ele está aí, ele diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, né, irmãos? Então, veja bem, a igreja, ela, eu como pastor, sabe, eu até, a igreja que eu cuidava lá em Minas, eu gostava de passar isso para os outros pastores, né, presbíteros também, que estavam ali.
comigo atuando na igreja de Minas. Eu sempre falava o seguinte, que o pastor, ele deve cuidar bem das ovelhas. O pastor, ele deve ter uma postura, né, de, vamos dizer assim, até bajular a ovelha. Né? Teve um pastor, Jorge Linhares. O Jorge Linhares, ele até está sendo muito perseguido pelo fato dele questionar a ideologia de gênero. Eu não me lembro quem que me mandou até uma intimação que ele teve, né, de se apresentar ao Ministério Público, procurando entender por que ele falou mal da ideologia de gênero, que nem é lei, mas já está sendo cobrado. Eu não sei se foi a irmã Eliette que mandou para mim, e o pastor Jorge Linhares, teve essa intimação. Então, o pastor Jorge Linhares, ele teve uma pregação, teve um almoço de pastores, né, que eu participei desse almoço, e ele levou uma mensagem. E nesta mensagem eu achei muito interessante. Ele falou, olha, o irmão que for abrir o culto, o irmão que for ali, né, liderar um louvor, ele falou, coloque irmãos simpáticos, né? Você tem de colocar irmãos ali que realmente chamam atenção pela simpatia, né? Por quê, irmãos? Porque a igreja, ela tem de ser um local agradável, né? A igreja, nós como pastores, nós temos de proporcionar uma situação agradável para quem estiver frequentando a igreja. Eu não me esqueço da tia Esther, né? A tia Esther sempre ela dizia que as crianças, elas têm que ter alegria de ir para a igreja, né? Muitas das vezes as crianças ficavam sentadas junto com os pais sem entender nada do que estava acontecendo no culto e muitas das vezes apoiando a sua cabecinha no ombro da mamãe e às vezes nem almofadado era o ombro, né, da mamãe. Então, eu achei isso muito interessante, onde ela encabeçou, né, e idealizou o Ministério do Vinde Meninos, né? E esse ministério, ela elaborou, né, vários apostilas em idades separadas para ministrar às crianças. As crianças, ela ter atividade na igreja e se alegrar de ir até a igreja, né? E isso daí foi muito importante para o meu filho, o Pablo, meu filho, em situação que era difícil de eu levar o Pablo para a igreja, porque eu morava na cidade de Diadema e congregava na Vila Mariana. E ali a gente tinha que pegar ônibus, tinha que pegar metrô, né, para ir para a igreja. E o Pablo tinha um problema, ele sentia mal dentro do metrô e do ônibus, às vezes ele chegava vomitando, né? Mas quando eu deixava ele em casa, ele ficava chorando em casa, porque ele queria participar dos cultos, porque a igreja era um lugar agradável, né? A criança, ela se alegrava de estar ali na igreja servindo a Cristo, né? Então, conforme eu estava dizendo, eu gostava de falar para os pastores, se for o caso, nós devemos até bajular mesmo a ovelha. Nós temos de alegrar a ovelha, né? E, inclusive, o cajado, irmãos, o cajado que o pastor tem, todo pastor tem um cajado. Se você digitar aí, né, no Google, pastor, você vai aparecer pastores, né? Vai mostrar algumas ovelhas, tá certo? E sempre o pastor ele vai ter um cajado, tá certo? E este cajado, ele foi feito para golpear o lobo, né? Ele não foi feito para golpear ovelhas, né? Então, eu conheço, né, muita história dos pastores que usam cajado para bater nas ovelhas, tá? No nosso tempo, nós temos visto também pastores que não têm tirado as lãs de ovelha, têm tirado o couro das ovelhas. Isso também, lamentavelmente, com uma pequena pesquisa que você fizer, você vai ver que isso tem acontecido, né? Então,
a igreja tem que ser um local agradável. É importante eu colocar também o seguinte, irmãos, para vocês. Nós nunca podemos confundir, né, ser agradável, né, ou de oferecer algo agradável na igreja, né, com algo para cevar carnalidade, né? Tá certo? Muitos cometem este erro. Eles, numa estratégia com o intuito de, vamos dizer assim, segurar a ovelha no aprisco, eles começam a cevar, né? Alimentar, fomentar a carne das pessoas, a carne das ovelhas. Muitas das vezes através das músicas, né? Muitas das vezes através das atividades. Ou seja, isso daí eles cometem um sério erro, né? Engano. Por quê? Porque eles começam a atrair carnais para a igreja. E aqueles que são espirituais, que estão ali para encher do Espírito, alimentar o Espírito, essas ovelhas, elas começam a sair do aprisco, né? Então, nunca podemos confundir as coisas, né? Então, o pastor, a igreja tem que ser um local agradável, né? Os cultos têm que ser cultos não pesados, com aquele jugo, com aquele fardo, mas os cultos, eles têm de ser os cultos agradáveis, né? Agradáveis. Então, veja bem, e servir ao Senhor? Alegria em servir. Servir ao Senhor está ligado, irmãos, com agradar ao Senhor, né? Então, na verdade, nós devemos nos dirigir aos cultos com o intuito de agradar o nosso Deus, né? Com o intuito de agradar ao Senhor Jesus. Então, quando nós lemos lá em João, no capítulo 8, no versículo 29, eu gostaria que seria interessante nós estarmos lendo junto esse versículo. Jesus, que é o nosso exemplo, nosso referencial, né? E aquele que me enviou está comigo, né? A garantia que Jesus Cristo tem. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, né? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Tá certo? Então, nós devemos dizer o mesmo. Olha, você deve chegar e dizer assim, né? Jesus Cristo que me enviou está comigo. E Jesus não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada, né? Então, servir ao Senhor, servi-lo com alegria, né? Nós agradamos, tá certo? Na verdade, os servos do Senhor, né, é um prazer para o Senhor. Quando Deus Pai, né, no ato de batismo do Senhor Jesus Cristo, quando veio aquela voz do céu, né, dizendo: este é o meu filho amado em quem tenho prazer, né? Hoje te verei. Então, quando o Pai ele disse aqui com aquela voz, né, ou seja, ele tem prazer em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo sempre fez o que agrada. E o Senhor deixou muito claro. Por isso que o Pai está comigo. O Pai sempre está comigo. Qual que é a certeza que o Senhor Jesus Cristo tinha de que ele aqui, como homem, o Pai sempre estava com ele? Porque ele sempre fazia o que agradava ao Pai. Ele sempre foi um prazer para com o Pai. Então, irmãos, nós devemos ansiarmos por isso, tá certo? De sermos um prazer para Cristo, um prazer para o Pai, e não um problema, né? Não um problema, tá certo? Então, irmãos, servi-lo é agradá-lo, né? Glórias ao Senhor Jesus.
E outra questão também, irmãos. Por que eu estou passando tudo isso para vocês? Né? Você que está aí me ouvindo, e você também que, de repente, não sei quando, está aí ouvindo através das redes sociais. Né? Estou dizendo isto por quê? Sabe? Para que você possa estar sentindo, tá? Se existe algum problema na sua vida como crente, na sua vida espiritual, tá certo? Isso é importante, detectar os problemas, né? Quando nós chegamos até um médico, porque Jesus Cristo é o médico dos médicos, é aquele que não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Nós só chegamos até o médico quando nós reconhecemos que temos um problema. Tá? Quando aparece algum sintoma estranho. Tá? Quando aparece algo em você que você mesmo tomando aquele comprimido, aquele remedinho que você está acostumado e que resolve o problema, quando você toma ele, você vê que não está adiantando. Tá? O mesmo acontece. Primeiro é importante o reconhecimento do problema. Tá? Então, quando eu falei que é um momento de estarmos meditando, é o momento de realmente fazermos uma autocrítica para de percepção se nós estamos tendo alegria em estar buscando a Deus, se nós temos alegria de ler a palavra. Né? A hora de ler a palavra vem aquele sono, vai ler a palavra vem aquele desânimo. Né? Então, este é um momento que nós temos aqui na igreja de abrir mesmo a nossa vida, abrir o nosso coração para que o Espírito Santo, aquele que nos convence, né, do pecado e do juízo, que o Espírito Santo ele possa estar mostrando para cada irmão, né? Porque este é o momento de cura. Os cultos, irmãos, os cultos eles são realizados com o propósito, né, de adorar a Jesus, tá certo? E nós sabemos que aqui é onde está o poder de Jesus Cristo, de entrar na nossa vida e mudar, né, esta condição de aquilo que teria que vir como alegria, né? De repente está sendo jugo, né? Por quê? Porque servir a Deus é agradável, né? Romanos 12, 1 e 2. Vamos ver Romanos 12, 1 e 2, né? Que diz assim, ó. Romanos, capítulo 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o vosso culto racional. Olha, apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer dizer, Deus ele vai se agradar, né? Desse nosso dessa apresentação do nosso corpo em sacrifício vivo, né? Agradável a Deus, tá certo? E no 2 diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados na renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, irmãos, aqui nos deixa muito claro 2 pontos que eu quero colocar aqui no Romanos 12, 2. Né? O primeiro ponto, e aqui ele fala de uma transformação, né? Mas sede transformados, tá certo? Pela renovação do vosso entendimento. A sua transformação, ela vem pela renovação do vosso entendimento. E o seu entendimento, ele é renovado. Só existe uma maneira do seu entendimento ser renovado. Você mudar os conceitos, mudar, sabe? Ter mudança. Só existe uma maneira, através da palavra.
Não tem outra forma. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a palavra, ela vai transformar, vai renovar o seu entendimento, tá certo? Então, para que experimentei qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela é boa, tá certo? Ela é boa, ela é agradável. Se ela é agradável, é porque ela satisfaz o homem. Né? Aquilo que te agrada, você tem vontade de retornar, não é verdade? Né? Existe uma situação de repugnância e uma situação que você se agrada. Né? Eu vou colocá-la aqui para carregar o carregador no meu celular. Então, meus irmãos, se tá, você não, não está sentindo, né, que tá, o reino de Deus está agradável para você, tá? Se você está sentindo que está sendo, sabe, difícil, tá? Você vai participar de um culto, muitas das vezes, né, às vezes muita gente até torce, né, não vê a hora de acabar um culto, irmão. Porque está faltando algo, né? Então, nesta pregação, nós vamos estar tratando sobre tudo isso daí. Né? Está faltando algo para você. Por quê? Tá? É boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Então, você, tá? Nós, esse prazer, essa alegria de servir, tá? Isso daí é algo que vem do fundo do nosso coração, é algo que faz parte da nossa vida. Né? Então, se não está tendo alegria nas coisas do Senhor, é porque lhe falta algo. Né? Lhe falta algo. E a palavra de Deus, ela nos ensina. O que eu acho interessante, sabe, irmãos, na palavra, a perfeição da palavra do Senhor, é que a palavra do Senhor, ela apresenta todos os problemas, tá certo? E vem com a solução. Né? Se ela apresenta ali, né, em alguns versículos, uma série de problemas, uma série de, sabe, de dificuldades, né, que pode acontecer. Logo ali embaixo, alguns versículos para frente, ela vem com a solução, tá? Para resolver estas questões. Né? Então, sabe, irmão, servir ao Senhor Jesus Cristo tem de ser algo agradável. Assistir um culto tem de ser algo agradável. Ler a palavra de Deus tem de ser algo agradável. Fazer a obra de Cristo tem de ser algo agradável. O que é fazer a obra de Cristo? O que é fazer a obra? Eu vou dar um exemplo, sabe, que eu presenciei, foi esta semana, né? Tinha um jovem, não tão jovem assim, que o Senhor Jesus o amava, né? Esse jovem que o Senhor Jesus o amava, esse jovem, ele estava ali numa fila de supermercado e nesta fila tinha uma pessoa, ela até tinha uma certa deficiência na perna, e pelo jeito era um motoqueiro. Né? Ele estava assim com um capacete, né? Uma roupa assim típica, né? Que os motoqueiros gostam de usar, aquelas blusas. E ele estava ali tentando passar cartão, ele fez uma compra, ele tentou passar um cartão, sabe? Não conseguiu. E esse que estava ali na fila, né? Estava numa pressa, né? Aquela pressa impressionante. Já viu quando você está com pressa e parece que as coisas se embaraçam mais ainda? Então, ele estava nessa situação. Aí ele... E a pessoa ali na fila tentando passar o cartão ali, tentando aqui, sabe? E aquilo, o caixa, era até um homem que estava no caixa, esse caixa, ele meio apavorado, porque tentou passar um cartão, não deu, tentou no débito, não deu, pegou um outro cartão, passou outro cartão também,
não deu, e aquele caixa já ficando irritado, né? Era claramente, ele não conseguiu se disfarçar do tanto que ele estava irritado com aquela situação. Aí o jovem, né, o motoqueiro, ele começou a tirar alguns elementos que ele tinha comprado, você vê que era algo de primeira necessidade, foi tirando da sacolinha, e esse que estava na fila, ele chegou e falou assim, não, espera aí, você vai levar essa compra. Você não vai ficar sem levar essa compra, né? E aquilo assustou o caixa. E nisso daí, irmãos, aí ele chegou e falou assim, olha, é o seguinte, pode guardar a sua compra, coloca a sua compra, sabe? Jesus Cristo abençoa você. Não antes, ele chegou assim perto desse jovem que estava tentando, ele perguntou, falou assim, olha, eu posso te abençoar? Você se incomoda se eu te abençoar agora? Aí ele falou, mas como assim? Não, eu estou sentindo aqui de te abençoar, pagando o que está faltando da sua compra, né? Ele ficou assustado, assim, é claro, né? E nisso, aí o caixa chegou, ele foi, passou o cartão, pagou o resto da conta, e o caixa ficou ali, sabe, meio assustado. Por que ele ficou assustado? Porque isso daí não acontece, irmãos. O que acontece é quem está ali na fila, naquela pressa, está ali reclamando, e a hora que o outro saía, devolvia a compra, aí já surgia aquela conversa contra aquela pessoa, chama ela de responsável, aquela coisa toda que nós já sabemos. Então o caixa, várias vezes, ele agradeceu este Senhor que o Jesus Cristo amava, né? E ele simplesmente disse, olha, glórias ao Senhor Jesus. Eu já tive momento que eu precisei de muita coisa, né? Assim disse ele. Eu já tive momento que muitas pessoas me ajudaram. Então agora eu ajudo com alegria. Eu tenho alegria quando eu tenho oportunidade, me surgem essas oportunidades para mim ser bênção para alguma vida. Então, isso daí está relacionado a servir a Deus, né? A servi-lo com alegria, né? Porque aquele que diz que ama a Deus, né, e não ama o seu irmão, a Deus que não viu e não ama o seu irmão a qual vê, né? Então, isso daí está em 1 João, no capítulo, acho que é interessante lermos. Está no livro de 1 João, no capítulo vamos ver se nós encontramos aqui, irmãos. Aquela passagem que fala, né? Como podemos amar a Deus que não vemos se nós não amamos os irmãos que nós vemos? Né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Está em João, 1 João, no capítulo 4, no versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu, né? Então, está aí, sabe? Servir a Deus é isso, tá, irmãos? Então, está ligado com as suas atitudes do cotidiano, né? Nas atitudes do cotidiano, que vai demonstrar se realmente você serve a Deus, né? Então, meus queridos irmãos, quando o Pai, olha só, veja bem, na oração que Jesus nos ensinou, pouco antes do Senhor apresentar nessa oração que é conhecida como Pai Nosso, né? O que o Senhor disse? Ele disse o seguinte, falou assim, olha, não adianta você ficar com vãs repetições, acreditando que com muito pedir você, né, será atendido. Porque o vosso Pai, né, ele sabe
de antemão das vossas necessidades. Ele já sabe aquilo que é bom para você. Né? Então, isso daí, o que, que ele quis dizer? O que, que o pai quis dizer? Ele sabe que a vontade dele na sua vida vai ser o melhor para você. Né? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Né? Boa, perfeita e agradável. Então, ele já sabe o que você precisa e o que é necessário para você. Né? Então, aí o Senhor Jesus veio, né? Quando orar, ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Né? Porque a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Se não está sendo boa, perfeita e agradável, porque lhe falta algo. Né? A falha está sempre no homem, e não em Deus e na sua palavra. Conforme o apóstolo Paulo dizia, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Né? Por quê? Porque a palavra de Deus é perfeita, é boa, a vontade de Deus é boa e é perfeita. E é agradável, não é julgo. Né? Então, se está sendo como julgo. E outra coisa, se você, né, servir a Cristo atendendo ao próximo, né, muitas das vezes financeiramente, se aquilo fica martelando na sua cabeça, puxa, aquela avareza no coração, né? E acreditando que aquilo vai lhe fazer falta, aquela coisa toda, irmão. Por quê? Faltou alegria em servir. Né? Nós nos alegramos com as boas obras que praticamos. Por quê? Porque elas são feitas em Cristo, são feitas em Deus. Né? Quando você ajuda uma pessoa, isso é muito comum, você ajuda uma pessoa e falta gratidão. Né? Se aquela ingratidão da pessoa te tocou profundamente, se você ficou extremamente triste com aquele ato de ingratidão, uma pessoa que você tanto ajudou, né? Saiba você que você não fez aquilo para Deus, você fez para a pessoa. Quando você faz como servo de Deus, tá? A ingratidão da pessoa não vai te afetar. Porque você não fez para a pessoa. Você fez para a pessoa, mas como servo de Deus. Né? Tá certo? Então, aquela ingratidão, ela não vai te afetar tanto, né? Porque uma ingratidão sempre afeta o nosso coração, porque nos pega de surpresa, né? Mas não vai te afetar tanto, porque você fez aquilo como servo de Deus, né? E não desejando nada em troca, nenhum elogio, né? Então, irmãos, veja bem, e Jesus Cristo, um outro versículo que deixa muito claro, né, que as coisas ligadas a Deus, elas são boas, perfeitas e agradáveis. Eu vou mostrar um versículo aqui para vocês, tá? Mas só que antes, eu quero dizer o seguinte, a coisa que eu ouço muito por aí. Eu ouço demais, eu ouço de pastores, eu ouço de pessoas de igreja, sabe? E me entristece quando eu ouço isso. O meu coração dói, irmãos. Sabe? Me dá vontade de refutar ali na hora. É quando a pessoa fala que servir a Deus é difícil. Fala assim, fala, não é fácil servir a Deus. Servir a Deus é muito difícil, não é fácil servir a Deus. Né? Irmãos, servir a Deus, né, nós estamos no campo do adversário, tá certo? Nós estamos, como Jesus disse, ovelhas, né, no meio de lobo, tá certo? Então, nós enfrentamos situações que não são fáceis, tá certo? Agora, os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. A partir do momento que você
sente que está sendo pesado os mandamentos do Senhor, é porque lhe falta algo, né? Porque está faltando a alegria de servi-lo. Né? Então, esse versículo, irmãos, está em Mateus, no capítulo 6. Não, ou melhor, 1 João. 1 João, no capítulo 5, versículo 3. Vamos ler o 2. Vamos ler 5, 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Está aí. Né? Então, se a pessoa sentir este jugo, é difícil guardar os mandamentos, Senhor. É difícil, não é fácil. Irmãos, é porque está faltando algo. Né? Então, esta palavra, ela está girando todo em torno disso, irmãos. Está faltando algo. Então, essa palavra vai estar mostrando para vocês o que a solução do problema. Né? Então, irmãos, os mandamentos, isso me entristece muito quando um crente fala, não é difícil, nossa, os mandamentos não são fáceis, sabe? Mas está contradizendo aquilo que diz a palavra. Para mim, isso daí é uma posição de heresia. A pessoa se coloca numa posição de herege. Né? É uma heresia falar que é difícil guardar os mandamentos do Senhor. Porque os seus mandamentos não são pesados. Né? Então, queridos irmãos, veja bem, por que as pessoas, muitas vezes, elas sentem esse jugo, esse peso de servir a Deus, que os mandamentos do Senhor são pesados? Porque, irmãos, o problema todo está na carne. A carne, ela é indolente, né? A carne, ela se preocupa com o bem-estar físico, tá certo? Então, a carne, ela vai puxar para trás, né? Então, é uma coisa muito importante, irmão, que eu sempre, quando eu falo na carne, eu repito, tá? Para que nós possamos guardar bem, que a carne, ela não se converte, né? A carne quer que os seus desejos vivos sejam satisfeitos. Então, a carne, ela puxa para trás, né? Então, por isso, nós temos de estar atentos com relação à carne. A carne, ela não quer que você pare, fique sentado para ouvir uma pregação. Né? Ela quer que você vai, sei lá, ler alguma outra coisa, assistir algo, ou vai deitar, dormir, né? Para amanhã acordar mais descansado, né? Então, a carne, ela sempre vai puxar para trás. Por isso que em Gálatas 5,16, nós já conhecemos, que diz assim, né? Não cumprireis, vamos lá, Gálatas 5,16, nos traz este alerta. Quando eu falo que a carne não se converte, eu estou dizendo o seguinte, que a carne, ela tem que estar sob seu domínio, porque ela nunca vai querer fazer as coisas que você quer. Você tem que estar dominando-a. Digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, olha o alerta. Anda em espírito. Né? Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não fazeis o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Então, tá aí. Né, irmãos? Então, essa, a carne realmente, se você, uma pessoa, né, que não tem esse poder, né, de subjugar a carne e reduzi-la à servidão, tá? Ela vai achar um jugo servir a Deus. O culto, ela não vê a hora de acabar um culto, né? Ela vai sempre estar
achando, né, que os mandamentos do Senhor são pesados, sabe? Por quê? Porque está sendo carnal, né? Está sendo carnal. Então, que sirva de alerta, né? Todo momento que você tem aquele desânimo, né, para assistir um culto, sabe, irmãos, pode saber que é a carne que está rebelde, e a carne ela tem que ser dominada, né? Então isso daí é um dos pontos que faz com que a pessoa ela tem servir a Deus não como algo agradável, né? Que você não diz assim, ó, conforme é o título da pregação, né? Que tem alegria em servir, né? Às vezes tem, mas a maior parte das vezes não tem. Então, que sirva de alerta, sabe, irmãos? Tem um outro versículo também que eu acho interessante ler. Então, o que eu quero colocar também é o seguinte. Jesus Cristo, ele chegou e ele falou assim, ó, que a carne é fraca, né? Vamos lá. Marcos capítulo 14, versículo 38. Exatamente, porque o momento que Jesus falou isso daí para os seus apóstolos, se você for lembrar aí e observar isso daí dentro do contexto, você vai verificar o seguinte, que foi quando ele chegou lá, pediu para os seus discípulos estarem vigiando em oração, né, os seus apóstolos, estarem vigiando em oração, ele chegou lá, pegou todo mundo dormindo, né? E aí ele disse, vigiar e orar, porque não entreis em... vou ler novamente. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, né? Então, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. A carne é fraca, mas o espírito é forte, né? Se você for uma pessoa carnal, né, a carne vai sobrepujar o espírito. Agora, se você não for uma pessoa carnal, a carne é fraca, mas o espírito é forte. O espírito ele vai ter força suficiente, né, para fazer com que a carne não venha a tomar frente, mas sim que você, sabe, vai ter alegria em servir a Deus, né? Os mandamentos do Senhor não vai ser um jugo, não são pesados, né, irmãos? Então, esta é uma situação interessante, né? Essa passagem do Senhor Jesus. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto, né? Glórias a Deus. Sejamos espirituais e não carnais, vendidos, né, irmãos? Vendidos. Então, e a alegria de servir a Deus, né? Eu até eu lembrei aqui que eu gostaria de comentar, né? O pastor Hélio, né? O pastor Hélio, ele chega, ele manda o zap, né? Manda um zap pra gente, às vezes manda também, creio eu, para a irmã Eliette, né? Convocando-nos para estar trazendo a mensagem, trazendo estudo, sabe, irmãos? E é o que eu falei, o nosso dia a dia, nós vivemos em tempo que, em termos de serviços, muitos de nós sobrecarregados, né? Muito serviço. E o pastor Hélio, quando ele manda, né, pedindo para a gente estar trazendo uma mensagem, né? O pastor Hélio, ele pede, sabe, irmãos, assim, né? Ele faz aquele pedido, sabe, irmãos? Com tão grande, a gente percebe um amor tão grande pela igreja, tão grande pela obra, né? Quando nós colocamos que é positivo, né? Nós estaremos colaborando, né? Com a mensagem, nós notamos o tanto que o pastor Hélio, ele se alegra, né? Ele se alegra, quer dizer, ele toma como se nós estivéssemos fazendo para ele, né? E na verdade, não. Isso aí nós estamos fazendo para Cristo, né? O pastor Hélio, ele ama, né, tanto a igreja, sabe? Que ele toma como se fosse para ele, né?
Se nós estamos fazendo para Cristo, está fazendo para Ele. Então, isso me motiva muito, tá? Por mais coisas que nós temos no nosso dia a dia, sabe? Mas logo vem aquele versículo na minha mente, é Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, glórias a Deus. Mateus 6, 33. Glórias ao Senhor Jesus, né, irmãos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que todas estas coisas, se você ler antes, né, e dentro do contexto, é tudo aquilo que você precisa para a sua suficiência aqui nessa terra, né? Serão acrescentadas. Então, e é muito comum das pessoas trocarem esta ordem, né? Olha, o reino de Deus é quando eu tiver um tempinho, né? Primeiro eu vou buscar aquilo que eu preciso para o meu sustento. Primeiro eu tenho que buscar trabalhar, eu tenho que buscar conseguir o dinheiro, né? E dar um conforto melhor para minha família, sabe? Então, aí depois, aí na hora que estiver tudo arrumadinho, aí sim eu estarei colaborando no reino de Deus. Mas não é isso que está escrito, né, irmãos? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas não é nem para preocupar. Se você olhar, ver a palavra, né, irmão, de tudo dentro do contexto, as demais coisas não é para você nem preocupar com as demais coisas. Né? Porque as demais coisas serão, vos serão acrescentadas, né? Da maneira de Deus. E a maneira de Deus é aquela que não dá errado, porque ela é boa, é perfeita e é agradável, porque ela satisfaz, vai satisfazer você. Né? Então, irmãos, vamos guardar no nosso coração essa mensagem. Né? Tome o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Né? E confia no Senhor. Só, sabe, você deve confiar na sua palavra. Se está escrito, irmãos, sabe? É porque realmente as demais coisas serão acrescentadas. Né? Então, agora, conforme, deixa eu ver como nós estamos de horário, ainda tem um pouquinho de tempo. Estaremos agora, irmãos, o seguinte, agora que vem o segredo de tudo, né? Tá certo. Através de tudo isso, eu não tenho alegria, essa alegria assim, né, de servir a Deus, né? Tem os cultos, muitas das vezes, como realmente um jugo, né? Acho que a palavra está sendo um jugo pesado, está difícil eu servir ao Senhor através da palavra. Irmãos, a alegria de servir a Deus. Tá? Eu quero ler aqui, eu até não ia colocar na pregação, mas pouco antes de iniciar aqui o culto, eu olhei aqui em João, no capítulo 14, versículo João 14, versículo glórias a Deus. Qual é o assunto, Valdo? Eu posso te ajudar a procurar. Que fala da alegria, né, que ele vai deixar para a gente aqui. Diz assim, ó, eu separei a página, mas versículo Mateus. É João
Ah, irmão, é João 15. João 15, 11. Que diz assim, ó. Vamos no 10. João 10. João 15, 10. Né? Ó, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Né? Então, tem tradução que no lugar de gozo está alegria. Vê uma outra tradução aí, pastor irmão Richard. Vê uma outra tradução. Olha aí na RC. Olha na RC. Peraí que eu tô procurando aqui, Walter. Ah, tá. É na RC. Revisada e corrigida. O gozo está ligado com alegria, né, irmãos? Então, João 15, 10 e 11. Olha no 11. Achei aqui, peraí. Olha só. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Né? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, olha só, irmãos. Né? Que bênção. Então, Jesus Cristo, o que acontece? Isso é uma promessa dele, que ele ia derramar esta alegria no nosso coração. Né? E, então, esse amor ia nos trazer alegria no nosso coração para servi-lo. Né? Seus mandamentos serem mandamentos leves, conforme ele disse, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Então, o que acontece? O que está faltando muitas das vezes é esta alegria da promessa do Senhor no coração, né? Quando vem esta alegria, acaba o jugo, irmãos. Acaba o jugo, né? Então essa alegria, ela vem da onde essa alegria? Né? Essa alegria vem de Romanos 14, 17, né? Romanos 14, 17, né? Que nos deixa claro, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é o que, irmãos? É justiça, paz e alegria. Na onde? No Espírito Santo. Então, irmãos, somente o Espírito Santo dá alegria de servir a Cristo. Nos dá alegria de servir a Cristo. Somente o Espírito Santo. Então, a solução, irmão, está no Espírito Santo. Contato com o Espírito Santo. Tá? E Davi, o pessoal falava, eu sou batizado com o Espírito Santo. Glórias a Deus, mas a palavra de Deus tem cheios do Espírito Santo. Né? Não extingai o Espírito. Então, o Espírito Santo, ela tem que ser uma constante, uma constante na vida do homem. Tem que ser uma constância, né? Na vida do homem. Então, aí está o segredo. Porque essa alegria, ela é algo que é derramada. Ela é derramada, né? Justiça, paz e alegria. Não é comida nem bebida. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, irmãos, está, né, sentindo julgo em servir a Deus, irmão, busca o Espírito Santo, né? Eu creio que terá um momento, sabe, pastor Hélio, que nós podemos estar ali, sabe, orando ao Senhor, jejuando ao Senhor, sabe, e fazer orações, né? Orações
presenciais, né? De invocação desse poder do Espírito Santo, né? Em imposição de mãos, conforme a palavra nos ensina, né? Para que as pessoas possam estar recebendo dons celestiais e ser derramado a alegria em servir ao Senhor Jesus. Né, irmãos? Então, irmãos, esta é a mensagem, né, que o Senhor Jesus colocou-se no meu coração para poder estar trazendo para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, a edificação dos irmãos, das ovelhas, né? Então, nós estaremos encerrando a gravação e depois